Sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, esse é o Mundo Viva. E seguindo o que a gente falou nos primeiros vídeos, que aqui não vai ser só filme, só série, hoje eu trago a dica de um livro. O livro do Conan, beleza? Segue a vinheta! Bom galera, esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia que vai ser lançada aqui no Brasil. E ele conta as histórias originais do Conan, escritas pelo Robert E. Howard. Não sei se vocês conhecem, mas ele faleceu cedo, né? Ele morreu com 30 anos. E ele foi o criador do gênero espada e feitiçaria. Ele que trouxe a primeira história do Conan para a luz do dia. Terminou. Vão ser 3 edições lançadas pela editora Pipoca Nanquim, que tem um canal no YouTube, todo mundo conhece. E esse livro, cara, ele tem uma sobrecapa de acrílico, eu deixei ele por aí pra algum lugar, porque a minha eu deixei machucadinho um pouco, eu deveria ter tirado. Não. Caguei, sim, desculpa. Mas o que é o livro? Tá? O livro ele traz os contos que saíram na revista Weird Tales, beleza? É os primeiros contos do Conan. Só que aqui, nesse livro, o que é interessante é que ele é lançado no formato que o autor pensou. Porque já saíram muitas publicações que eles pegaram e organizaram as histórias do Conan de acordo com o período que elas são escritas. Porém, o jeito que o Robert Howard escreveu, ele trouxe, por exemplo, a primeira história, que é a Fênix na Espada, ela traz um Conan um pouquinho mais formado, sabe? Ele já é o Conan que a gente conhece. Só que assim, as histórias que vêm depois mostram o começo do Conan, sabe? Ele bem guri, recém-saído da terra dele. Então aqui traz nesse formato. E eu acho muito mais interessante, porque tu consegue acompanhar a crescente da narrativa do Robert Howard e como ele estava gostando de escrever o personagem. Bom, a fato de curiosidade, a primeira história do Conan saiu em 32, na Weird Tales, que era uma famosa revista pulp da época, todo mundo sabe, que é aquela revista onde o papel dela era feito de uma polpa, por isso que vem desse conceito de pulp. Eram folhas que eram muito baratas, o material era muito barato, e era uma leitura que era de nicho, era dedicado a contos de ciências, mistério, terror, sabe? Algo mais de gênero, assim. E daí, com o Robert é que cresceu o gênero do espada e feitiçaria. Bom, o que a gente tem pra falar do Conan, né, cara? O Conan ele é um personagem que foi já massacrado nos cinemas com aquele filme do Jason Momoa e foi muito bem interpretado pelo não tão bem Arnold Schwarzenegger, que o que ele sabia de parecido com o Conan era ser forte, né? Só isso. Mas assim, o filme não tem nada a ver com as histórias que a gente tem aqui dentro, cara. As histórias que a gente tem aqui dentro são de um teor muito mais machista, e também o Robert ele era um pouquinho racista. Isso dado ao contexto da época, né? Não é passar pano quente, não interessa, né? Racismo é racismo e machismo em qualquer lugar. Porém, cara, aqui dentro tu vê um pouquinho de xenofobia, um pouquinho de racismo quando ele fala de pessoas amarelas. Ele expõe alguns vilões, assim como negros, sabe? Tem uma tendência. Mas eu levo isso em consideração ao período que foi escrito, né? Não que se justifica, mas é uma peça da cultura. Então isso... o comum era isso pra ele naquela época, né? Infelizmente. Bom, vou falar um pouquinho dos contos que tem aqui dentro, tá? Já falei que a Fênix na Espada é a primeira história do Conan. Eu não gosto muito, eu acho uma história... Pelo menos a primeira que saiu da Weird, né? Eu não curti muito a Fênix na Espada, ela é uma história muito... Talvez é porque seja muito clichê, né? Mas até que é clichê, essa foi a primeira, eu que tô acostumado a ver os clichês. Mas a que eu mais gosto desse livro aqui é a Torre do Elefante. A Torre do Elefante ela é muito massa, porque ela... Quando tu pensa que tu começa a ler as histórias do Conan, tu vê que ela é muito centrada naquele universo bárbaro. E a Torre do Elefante, ela subverte isso, porque chega lá, ela te mostra um negócio totalmente diferente a que tu não esperava daquele universo. Não vou dar muito spoiler, mas... Ele traz o Conan novo e ele tem que invadir uma torre pra roubar. Ele tá atuando como ladrão e ele sabe que lá em cima tem um objeto e ele quer subir nessa torre pra pegar esse objeto, e ele encontra outro amigo dele e tal. Outro amigo não, né? Outro ladrão. Pra fazer essa empreitada com ele. Outra história muito boa aqui do Conan é Chutal do Crepúsculo. Ah, miserável! Essa história ela é bem legal porque mostra o Conan já formado e ela não tem muito contexto. Mostra o Conan viajando pelo deserto e eles simplesmente estão há poucos dias de morrer, porque eles estão ficando sem água e eles estão a esmo ao deserto. Ele e a companheira dele. Companheira não, uma garota que fugiu com ele durante uma guerra que deu errado. Desse ar de deserto e tudo mais, eles encontram um palácio gigante, assim, grande, uma cidadela, digamos. E eles adentram na cidadela e vê todo mundo dormindo, todo mundo deitado dormindo. Lá dentro dessa cidade tem um grande mistério e ele se banqueteia porque tá todo mundo dormindo, ele mata a sede dele.
e depois ele descobre que é meio que uma armadilha. Não, isso não é um spoiler, o legal é que tem um porém, sabe? Tem um dilema nessa cidade e tudo isso acontece, ele sofre vários danos e isso mostra muito a essência do Conan, sabe? Porque nessa história, o Robert, ele tá tão fluente escrevendo que ele consegue dar uma leveza ao personagem. E acho que todas as características que a gente já viu do Conan estão nessa história, que é o Chitauri do Crepúsculo. Que ele é mulherengo, ele é forte, ele briga, ele tem um código de ética dele, mesmo ele não estando com a parceiro, com a guria, com a moça, ele, tipo, segue um código de ética perante as outras mulheres, sabe? Não que ele seja civilizado, mas que pra ele isso faz sentido, sabe? Então eu acho que Chitauri do Crepúsculo junto com a Torre do Elefante é uma das melhores histórias que tem aqui nesse primeiro resuminho das histórias que estão por vir. Cara, 2 detalhes que eu acho interessante falar também, que o Robert na escrita dele, ele não coloca... Claro, ele coloca Conan como um deus, assim. Ele descreve que o Conan, os músculos dele são cordilhões de aço, que tem uma passagem muito boa, que é o Conan acuado na parede e vem os vilões, né? Todo mundo é vilão, né, contra o Conan. Mas vem os soldados que ele tá invadindo o castelo atacar ele e retratam ele como um velho lobo. E aquele lobo não é um lobo velho, e sim um velho lobo, sabe? No sentido de que ele é um cara muito experiente e está acuado no campo, mas preparado para matar, sabe? Eu acho essas citações muito boas que o Robert faz. E ele também não trata o Conan como o grande mocinho. O Conan, ele até em alguns momentos ele parece ser o vilão da série. Tem uma história aqui de pirata, que o Conan ele tá atravessando o mar, assim, tem toda uma história de tripulação. E mostra o Conan sendo filho da putinha lá no começo, como um tripulante, trabalhando no convés, e depois ele vai crescendo até virar o capitão do navio, sabe? E ele é meio escrotinho nessa série, sabe? Não só como bárbaro, mas escroto como pessoa, sabe? Sim, terminou aqui, é isso aí, hoje é um vídeo bem rapidinho, que é só pra gente dar aquela indicação marota. Eu prometo trazer mais livros, mais quadrinhos, tem alguns quadrinhos que eu quero trazer aqui também, coisa nacional, coisa importada. Então é isso aí, feito. Se inscreve, curta, compartilha